Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te em pé aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Quem puder sentar, pode sentar. Queridos jovens do EJC, queridos donos da casa que acolhe hoje, o texto do EJC aqui, nesta rua, nessa residência. O tema de hoje é: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Esse é o apelo do nosso Deus. Nós sabemos que nós estamos sempre a clamar a misericórdia de Cristo.
Mas se faz ecoar hoje o Senhor dizendo, eu quero a misericórdia. É como que Jesus está pedindo misericórdia a nós. Eu quero a misericórdia. Muitas vezes nós até fazemos alguns sacrifícios. O próprio Jesus disse que o reino dos céus há de ser conquistado pelos violentos. E hoje, para o jovem servir a Deus, permanecer na presença de Deus, nós sabemos que é uma luta, um desafio muito grande. E ele precisa ser violento. E essa violência é consigo mesmo, lutando contra as suas próprias vontades. Não só o jovem, mas todos nós, uma idade mais acrescentada, continuamos nessa luta até irmos à sepultura. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, peregrinando, a gente vai padecer também daquilo que está em nós, que é a inclinação ao pecado, uma herança deixada pelas obediências dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Bem verdade que no batismo fomos inseridos em Cristo e recebemos os dons infusos, que são os 7 dons que a gente conhece, para a nossa santificação. Mas nós vivemos num mundo que de todas as formas trabalham para nos chamar a atenção. E é preciso que nós também, que estamos a serviço do reino de Deus, tenhamos a graça e a sabedoria também de chamar a atenção para Deus. E o Senhor hoje, Ele diz, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Aqui no Evangelho se encontra dentro de um local, hoje nós estamos aqui nessa residência, a sinagoga, um lugar de reunião em que os judeus se aglomeravam para viver o seu culto. Mas hoje a sinagoga é qualquer lugar em que nós nos reunimos. Hoje a igreja qual conhecemos? A igreja, lugar de oração, templo, sem os fiéis, por mais que seja um lugar sagrado, dedicado a um homem que viveu a santidade na terra, mas sem o povo, se fecha, não tem sentido. Lá em 1 Coríntios 3,16, São Paulo vem dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Vós sois templos do Espírito Santo. Então a igreja viva onde o Senhor quer habitar em cada um de nós. Então a igreja aqui está reunida. Estamos reunidos aqui, a igreja viva de Cristo. E aí nessa sinagoga tinha um homem que ele não estava no meio, ele não estava ali entre aqueles que ali estavam reunidos, ele estava no canto recuado. E ele tinha um defeito físico, um problema na mão, a mão seca. E diz a palavra que os fariseus e doutores da lei, sempre perseguindo Cristo, sempre querendo desclassificar o ministério do Cristo, e aqui o motivo era a inveja, eles observavam, porque era um dia de sábado, se Jesus iria se atrever a curar aquele homem em dia de sábado em que a lei dizia que não podia. E Jesus vê aquele homem e pergunta, já conhecendo o pensamento dos corações, pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Eles ficam em silêncio, porque na realidade eles querem pegar o Cristo. E aí Jesus diz ao homem, levanta-te. Ou seja, aquele homem estava caído. Levanta-te, se põe de pé e vem para o meio. Então veja, primeiro, levanta-te, se põe de pé. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do texto do EJC. Essa é a missão da igreja. De todos aqueles que se colocam a serviço da palavra de Deus. A missão é levantar quem está caído e dizer, põe-te de pé. E como que nós iremos conseguir? Apresentando um Cristo que quer misericórdia e não sacrifício. Um Deus que ama. Um Deus que tem um amor grandioso por cada um de nós, não importa a situação.
Não pense que nós que aqui estamos somos mais amados do que os jovens que agora estão se prostituindo, se drogando no mundo do crime. Não, de maneira alguma. Devemos louvar todo dia a Deus porque nós estamos aqui. E nós estamos aqui não só para nós vivenciarmos um momento bom de oração, de cantar, de louvar, isso é louvável, mas a missão é muito mais profunda. Através do meu testemunho, através do meu sim a Cristo, através do movimento do qual eu faço parte, nós devemos chamar a atenção desses que não querem, de certa forma, que estão nas amarras de Satanás. Essa é a missão. Nós não podemos nos fechar. Devemos sair. A igreja de Cristo é missionária, por isso que nós devemos ter a esperteza, porque Jesus disse, olha, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Então, de certa forma, Jesus está nos mandando ser esperto. O jovem, quando está no mundo do crime, que quer aliciar ali um jovem que ainda não está, que quer levar a fazer seu primeiro delito, ele investe pesado, gente. Ele investe pesado, ele promete tudo e ele chega com dinheiro, chega com transporte, e o cara não tem quer levar para uma balada, lá vai ter uma parada, eu não tenho um sapato, ele arruma, eu não tenho dinheiro, eu empresto, eu não tenho transporte, eu te levo. Eles são espertos, eles insistem e não desistem. E nós muitas vezes no primeiro não que o jovem dá, a gente não quer nada, vamos. Não, nós não podemos desistir, devemos perseverar. Se nós acreditamos no que estamos fazendo, nós devemos perseverar. E ainda mais que o nosso Deus é um Deus que diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Sejam misericordiosos. Hoje é Cristo dizendo, quero a misericórdia de vocês. Como pode um Deus pedir misericórdia? Nós é que devemos todo santo dia clamar essa misericórdia. Senhor, tem de piedade de nós. E aqui Jesus está dizendo, eu quero misericórdia. Sejam misericordiosos. Tenha um coração capaz de se compadecer, padecer com o outro, sentir a dor do outro, de tal forma que nos mova a atitudes concretas em socorro àqueles que o Senhor nos apresenta ao longo da caminhada. Jesus manda aquele homem ficar de pé. Então a missão nossa, chamar, fica de pé, irmão, levanta, tu és importante para a obra de Deus. O reino de Deus conta com o teu trabalho. Jesus quis precisar de ti. Ele quis precisar de cada um de nós. Levanta-te, põe-te de pé. E quando aquele jovem levanta, põe-se de pé, lhe é restituída o quê? O seu defeito físico. Então o Senhor ele restitui e depois ele chama para o meio. Estar no meio não é só vir para o meio, é aqueles que já estão à frente. Nós que já estamos, de certa forma, fazendo uma pregação, dirigindo uma oração, no Ministério da Música, na bandinha e tudo mais, nós que estamos apresentando e tudo mais. O Senhor, Ele nos colocou no meio e nós sabemos que quem está no meio é visto, quer queira ou não, é muito visto. Se eu me coloco nesse canto, eu não vou ser tão visto quanto se eu estivesse no centro desse local. E no que é visto, exige de nós agora uma luta para que a gente corresponda àquele sim que eu dei a Deus. Aquele sim. Eu tenho que, de certa forma, ser aquilo que eu sou. E o que é que eu sou? Mateus 5. Luz. Vós sois luz. Vós sois sal. Eu tenho que ser luz para iluminar e eu tenho que ser sal para colocar gosto, sabor, sede de Deus. Onde eu chegar, tem que ter sede de Deus naqueles que estão próximos de mim. Eles têm que sentir sede de Deus. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Nós sabemos que sozinho por nós não podemos. Não temos condições. Por isso que a igreja, a qual nós somos membros vivos, ativos, a Igreja Católica, nós temos esse arsenal de combate ao mal, combate às forças das trevas. Temos Nossa Senhora, intercessora, valedora, temos a arma do Santo Terço, em que o demônio ele foge, ele tem horror do Santo Terço, porque a oração dos humildes, o Satanás não gosta da humildade, ele quer a arrogância, a prepotência, ele não gosta da humildade. Por mais simples, analfabeto que uma pessoa seja, ela reza o Santo Terço.
Por isso que ele tem horror dessa oração e dessa mulher tão simples que é Nossa Senhora. Nossa Senhora venceu o demônio com a simplicidade, no silêncio. Então nós temos Nossa Senhora que está sempre ao nosso lado intercedendo e conosco na missão. Nós temos a intercessão dos santos, nós temos as diversas formas de oração, de devoção, os diversos movimentos na igreja, já para que cada um vá se identificando ali, e aonde se identificar tem que frutificar. Não adianta eu me identificar ali ou acolá e não frutificar, gente. Temos que frutificar. E o primeiro fruto é em nós mesmos. Devemos lutar, e aí uma luta. Está entendendo? Caiu, levanta. Ora, quem disse que a gente não vai cair? Agora, cair e ficar no chão, irmão, levanta-te. Foi isso que Jesus disse a esse homem: levanta-te, se põe de pé, restitui a dignidade, restitui a consequência da enfermidade que era a mão seca e coloca o homem no meio. Tu agora não vai ficar lá no canto, tu agora vai ser exemplo, tu agora vai ser luz. A luz se coloca no meio. Ninguém se acende uma luz para colocar debaixo da cama, debaixo de uma mesa, se coloca em cima, para que ilumine todos aqueles que estão na casa. Então é assim que nós devemos ser. Nós somos luz, não somos trevas. Ah, irmão, mas eu pequei, eu estou numa situação assim. Não importa. Não importa. Nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós tinha recorrido, implorado a vossa assistência, invocado a vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. É assim que rezamos. Lembrar-lhe, na renovação do coração de Jesus, lembrar-lhe o coração de Jesus que para com o pecador arrependido está cheio de misericórdia e bondade. Então, se Deus é tão misericórdia, se Deus é amor, se Deus é bondade, por que eu vou ficar na de Satanás porque eu caí e vou ficar no chão? De maneira alguma. Então precisa de que nós cheguemos a esses que estão pensando às vezes dessa forma, para conscientizá-los que aquele pecado, por mais que doeu no coração de Deus, está mais doendo a pessoa querer ficar na queda, querer ficar no chão, querer ficar naquela situação. Santa Faustina, ela, muito mística, que conversava com Cristo, Jesus lhe aparecia, e no diário dela está escrito que Jesus apareceu e disse: Faustina, fala para os meus que dói muito o pecado, mas diz a eles que muito mais dói quando pecam. Quando eles pecam e fogem da minha misericórdia que pode curar. Somos humanos, sim. É de cair quem está caminhando. Se estamos caminhando, quem está caminhando está sujeito a tropeçar, cambalear, cair. Jesus mesmo caiu subindo, né? Caiu subindo ao Calvário, caiu subindo na missão, no cumprimento da missão da qual ele veio, mas ele levantou. E nós somos chamados a levantar nesse caminhar subindo, porque quando nós caímos na missão, no serviço a Deus, nós estamos caindo subindo. Na missão, Senhor, caí, vacilei. Dai-me a graça de levantar. E aí, meus irmãos, pregando o amor de Cristo, pregando esse amor de Deus, nós iremos ver os nossos encontros encherem de pessoas, porque o povo tem que entender que Jesus não quer perder ninguém. O povo tem que entender que esse amor de Deus, nós estamos vivendo Kairos, tempo da graça, tempo da misericórdia. Tempo da misericórdia. Há de chegar um tempo em que Jesus vai vir como justiça, e aí findou o tempo de misericórdia. Mas enquanto estamos aqui, Jesus não vem, é o tempo da graça, da misericórdia. Não importa. Não importa o pecado, não importa a gravidade. Não supera o amor de Deus. De tal forma, João 3,16, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê seja salvo por ele. Então, a missão do Cristo é salvar. Quando ele tem um encontro com Zaqueu, pecador público, ladrão, ele diz na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, é os perdidos que Jesus está buscando.
É aquele que deixa 99 e vai em busca de uma só ovelha que se desgarrou. Esse é o nosso Deus que nos ama. Quero misericórdia e não sacrifício. Que adianta nós muitas vezes fazer tanto sacrifício para fazer tantos encontros de estrutura maior, porque nós achamos que a estrutura vai chamar a atenção. E muitas vezes o Senhor diz, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Fazemos promessas e promessas e promessas. E muitas vezes nos falta a misericórdia para com o nosso próximo. Talvez o próximo bem próximo. Às vezes dentro da nossa própria casa. E nós precisamos, irmãos, pedir essa graça a Deus. Senhor, dai-me a graça, porque aqui é uma passagem. Gente, é uma passagem muito curta. Por mais que o homem viva 100, 120 anos, é curto porque logo vem. Logo vem a nossa Páscoa. E aí? Que é que eu preparei esse tempo todo para apresentar lá ao Senhor? E nós devemos nos alertar, irmãos, nos alertar para essa realidade que um dia a nossa Páscoa vai chegar. E quando a gente comparecer diante do Senhor, que a gente possa comparecer com segurança, né, com o coração tranquilo, não atemorizado. Quantos anos a gente tem vivido? Você tem 20 anos, 23, 22, 18. Se tu estás agora nesse serviço a Deus, o Senhor te chamou, assim tão jovem, louve e agradeça a Ele. Louve e agradeça a Ele. Mas vamos fazer valer o nosso sim. Volto a dizer, não é questão, gente, não é questão de eu errei, não é questão de que eu caí, isso não vem aqui agora de maneira alguma. Jesus não está falando sobre isso, questão, eu caí, Senhor, eu pequei, Senhor, e quem não peca, quem não cai? Você pensa que os santos que hoje estão nos altares não tiveram vida de pecado, de queda? Santo Agostinho, doutor da igreja, foi pai solteiro. Teve um filho com a concubina, não sei se era uma empregada da casa. Teve um relacionamento sexual, teve um filho. Dava muito trabalho, era muito voltado às luxúrias do tempo, às farras daquele tempo. Santa Mônica rezando. Até quando conseguiu. E o filho se converteu, se tornou santo, doutor da igreja, bispo. São Francisco de Assis, na sua juventude ele era liderança em Assis, mas não era para as coisas de Deus, era liderança para levar os jovens para a balada, as tabernas, as noitadas, porque tinha dinheiro e ele bancava tudo, e aí o jovem naquele tempo tinha um negócio de um cetro e dava um cetro a ele. Ele é o nosso rei porque ele ia bancar tudo, se embriagava. Deus chamou, teve uma vida transformada. Muitas vezes a gente pensa, quem sou eu? Não, gente. Os santos saíram do nosso meio. Porque o Espírito Santo, ele vem fazer santos, ele vem nos santificar. Mas eu sim, você. Alexandre, não sei se vocês conhecem a história de Santa Maria Gorete. A jovenzinha, 15 anos, Santa Maria Gorete, foi assassinada com 15 punhaladas de Alexandre. Porque Alexandre teve um desejo sexual por Santa Maria Gorete. E aí esperou quando os pais foram para a roça e ela ficou cuidando dos irmãozinhos pequenos, a mais velha, e cuidando da casa. Ele entrou lá e tentou violentar dela, lutou, até morrer, mas não cedeu, dizendo, eu não vou pecar contra o meu Senhor, eu não vou pecar contra o meu Senhor. Esse homem foi preso, passou 30 anos preso, se converteu no presídio. Depois tinha ela como meu anjo protetor, passou 30 anos, foi solto, e na canonização dela ele estava presente. Que grande misericórdia essa de Deus. E muitas vezes a gente teve um vacilo de nada, já se condena ou condena. A gente já é nosso carrasco ou o carrasco do outro. Não, gente. Quero misericórdia e não sacrifício. É isso que o Senhor está dizendo.
Aqueles fariseus se deixaram dominar pelo orgulho, pela inveja, pelo ódio. Jesus cura o homem, se é deles se alegrarem com o bem do outro, eles foram enfurecidos, como diz a palavra, e ficaram tramando, como vamos matar esse homem, como vamos calar esse homem. Se ele continuar assim, ele vai se tornar muito popular, e se ele se tornar muito popular, o povo não vai mais nos paparicar, vai paparicar ele. Era isso que eles estavam com medo. Eles tinham, de certa forma, uma negociação com o Império Romano. Tinham privilégios com o regime político da época. Por isso que eles não queriam aceitar Jesus. Por isso, por inveja, eles dizem, não, nós somos aqueles que somos vistos, que dominam o povo. Esse Cristo está juntando muita gente, com pouco vai tomar nossa autoridade, nossa liderança, e aí os romanos não vão nos ver com tanto privilégio que nos vê. E aí eles foram tramando até quando conseguiram matar o Cristo. Mas não entendia que mesmo eles fazendo tudo aquilo, estava concorrendo para o bem de toda a humanidade, porque estava se cumprindo conforme Deus estava querendo. Então, Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama Deus, se você ama Deus de todo o teu coração, tudo vai concorrer para o teu bem. A tua queda, aqueles que vão te injustiçar, aqueles que vão tramar, tudo Deus vai fazer concorrer para o teu bem e a salvação de tua alma. Então, quero misericórdia e não sacrifício. Que se faça hoje ecoar no nosso coração a voz de Deus. Um Deus que está dizendo, eu quero misericórdia. Tenhamos misericórdia de nós mesmos e tenhamos misericórdia dos nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês não sobre o nosso Deus. Nós vamos poder agora, consagrando ele ao Espírito Santo, seu ministério, pelo seu trabalho de evangelização. Nossa Senhora continue a cobrir com o seu manto sagrado, para que ele seja sempre esse canal de graça. Que ele guie a sua caminhada de fé. E sempre fortaleça ele, para que ele não desista de evangelizar e levar a palavra àqueles que ainda não conhecem. Fazemos primeiro uma Ave Maria, pregando ele nas mãos do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levando-se Deus e de seus bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos dos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.